E aí galera, eu sou o Guilherme Andrade. Olá pessoas, aqui é José Augusto. Olá, aqui é Paulo Costa. E aí galera, eu sou o Sandro Cruz. E está começando mais um Papo de Calçada. Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então pessoal, pouco tempo atrás saiu o filme O Matador na Netflix. E o Sandro veio com a ideia aí de falar sobre cinema nacional, dos filmes, né, que são produzidos, porque a Netflix produziu um filme 100% por recursos da Netflix, né? Então o filme teve algumas liberdades aí que a gente não vê num certo padrão. É um filme até um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, então vamos falar um pouquinho desse filme e falar um pouco de cinema nacional também, e dos filmes que a gente gosta, o que é igual, o que poderia ser diferente, o que é até com esse Matador. E não sei se vocês chegaram a assistir também aquela série 3%, né, que é original Netflix e é brasileira também, 100% brasileira. Vamos falar aí, pedir pro Sandro trazer a sinopse do filme, mais ou menos, e começar a falar o que ele gostaria de falar aí. E aí, pessoal, seguidores do Papo de Calçada, ouvintes da Brasil Connection. Bom, hoje a gente vai comentar um pouco aí sobre um pouco da linha de tempo do cinema brasileiro, que a gente conhece muito filme nacional, mas tem muita coisa que as pessoas é meio obscuro. E começar, como o Guilherme falou, né, do filme Matador, que foi a primeira, até quando eu vi o trailer, acho que em agosto, eu falei assim, esse filme vai dar uma outra cara, né, pro cinema. E ele é bem interessante porque ele é uma espécie de faroeste sertanejo. A história se passa no Pernambuco, na década de 10. E conta a história de um cara que ele foi criado por um assassino e seguiu a carreira de assassino. Então é bem interessante toda essa desenvoltura da briga por pedras preciosas, que era muito comum ali na região Nordeste, né, nessa época. E mostra muito a realidade da época, as pedras preciosas, e como criar um grande anti-herói, né? Tem esse conceito, tem o conceito de herói, de vilão, e tem o anti-herói, né? Que é assim como o Deadpool é aquele que uma hora é do bem, uma hora é do mal. A gente pode inserir aí o Matador nesse meio, né? Que é uma espécie de anti-herói brasileiro. Só querendo te cortar, mas uma coisa que me chamou muita atenção, mais pro final do filme, foi como que a história se desenvolveu. Porque ela não é uma história com um roteiro muito complicado. E isso até se dá no final do filme. Eu não vou contar o final, lógico, mas quando você chega no final, você tem essa ideia de que ela é uma história simples, e ela me lembrou muito aqueles causos, sabe? Quem teve assim um avô, uma avó ou um tio mais velhos, pelo menos aqui na minha região, tem muito esse costume de a gente sentar para ouvir história das pessoas mais velhas. Então, tinha um avô, sempre sentava para contar. E esse filme me lembrou muito essas histórias, sabe? Essas histórias que eles me contavam pra gente quando a gente era criança. Eram histórias simples, coisas que aconteceram com outras pessoas, o que ouviu falar, mas eram histórias interessantes. E esse filme me trouxe muito isso. Eu não sei vocês, mas eu sou do interior de São Paulo e, tipo assim, eu não tenho muito contato, né, com essas histórias, mas o filme me lembrou bastante da literatura brasileira em si, sabe? Quando você pega, tipo, Um Grande Sertão, ou até mesmo alguns poemas do João Cabral de Melo Neto, sabe? Ele passa bastante aquela atmosfera do que é a vida no sertão numa época que ainda estava começando a se desenvolver os centros urbanos, sabe? E sobre o filme mesmo, o que eu achei interessante dele é que ele começou de um jeito... Os primeiros minutos dele, eu achei que ia ser só mais uma tentativa de ser mais um filme misturando, sei lá, sertão com ação e algumas coisas cabeça, sabe? E à medida que ele foi se desenvolvendo a história, eu fui percebendo que ele meio que superou minhas expectativas, sabe? Tipo assim, ele constrói uma narrativa coesa que, tipo assim, você vê que tem muito daquele negócio, sabe?
do matuto, de contar a história, de contar os causos e tudo aquilo. Ao mesmo tempo, essa narrativa vai se desenvolvendo e, tipo assim, ele foge, não querendo já adiantar muita pauta, mas ele foge de certos padrões que a gente tem de filme nacional, que a maioria dos filmes nacionais que a gente vê, ou é um negócio muito cabeça, sabe, muito meta-linguagem, muito surreal, ou um negócio Globo Filme, Se Eu Fosse Você 14 e essas coisas, sabe? Assim, uma coisa que não é spoiler é que tem um narrador na história, né? Tem uma pessoa que tá contando aquela história ali. E ele tá contando... da história. Vou contar o iniciozinho, né? Você tem ali o personagem que tá contando, ele tá com duas crianças e chegam dois adultos, tá? Ele encontra dois homens na mata. E aí eles têm um enfrentamento ali inicial e o cara fala que não sabe fazer café, mas sabe contar história. Aí, enquanto um vai fazer o café, esse cara começa a contar a história pra eles. E à medida que ele vai contando a história, vem aquelas coisas assim, ele conta uma parte da história, aí volta pra aquele papo deles ali de novo. Aí os caras, e aí, mas o que aconteceu? E quem que é fulano, sabe? É bem, por isso que me lembrou muito essa parte da minha infância, de ficar escutando histórias. Porque era assim, a gente fica aí, mas e aquele fulano? Aí o contador de história, ele tá te puxando pra dentro da história, sabe? Ali ele tá te conduzindo. E isso é um grande acerto do filme. Igual o Zé Augusto falou aí. Não é mais um filme de sertão, de um faroeste nordestino. Não. Ele te põe elementos comuns ali que te dá empatia ao filme. Isso eu achei muito legal. Inclusive, quando vocês falaram, né, de assistir o filme pra fazer a pauta, eu vi, tipo assim, O Matador, um filme do sertão mostrando de cangaço, eu imaginei, putz, cara, eles vão tentar fazer de novo um Deus e o Diabo na Terra do Sol, sabe? E me surpreendeu por ser um negócio diferente, sabe? Tipo assim, é diferente a sua maneira e é bom. E até puxando agora um pouco pro Cabeleira, né? O Cabeleira é o principal ali da história que é contada dentro do filme. Ele, como o Sandro falou, ele não é um herói e nem é um anti-herói. Ele é um cara comum. Ele é mais um. Até, assim, as decisões que ele toma é a decisão que qualquer homem tomaria. Ele chegou a motivação inicial dele, né? Ele é criado pelo Sete Orelha, que é um matador. Desde criança ele é criado pelo Sete Orelhas, sozinho ali os dois. Quando ele cresce, o Sete Orelhas some, ele ainda é adolescente ali, criança, adolescente. Passa muito tempo, ou seja, ele fica sozinho, ele se cria praticamente sozinho. E quando ele se torna adulto e ele toma coragem, até então ele tenta encarar o sertão, né, sair do lugar que ele tá para procurar o Sete Orelhas. Não consegue. Ali o filme também já te dá uma noção do espaço, né? Do espaço físico ali, como que é o sertão, já te dá essa noção ali de localização. Quando ele tá adulto, ele toma coragem novamente de encarar o sertão. Aí ele consegue chegar no lugar e vai procurar o Sete Orelhas. E chega lá, o cara conta uma história pra ele. Fala assim, o Sete Orelhas, ele encontrou uma família e foi viver com essa família. Aí ele, tá, beleza. Né? O que eu vou fazer? Posso fazer mais nada. Eu vou atrás do cara? Não, o cara tá lá com a família. Aí ele prova ser um matador e o cara vai contratar ele, sabe? Esse outro ricaço lá, fazendeiro ricaço, contrata ele pra ser um matador. E pronto, e o cara para ali. Ele é um matador, ele sabe fazer aquilo, ele começa a ganhar dinheiro, ele é o melhor no que ele faz e ele continua ali. Não tem porquê ele partir para outra coisa. Só lá na frente que ele vai criar uma outra motivação. Mas o enredo é bem construído nisso também. E uma coisa que eu achei interessante, que ele quebra entre aspas, né, mas quebra um pouco os padrões, porque ele tem um vilão bem definido, ele tem o personagem principal, só que esse personagem principal não é aquele herói clássico, sabe? Tipo assim, não é um herói bonzinho que, como você mesmo disse, ele não vai agir, sei lá, pela honra, por tudo isso, ele vai ser como uma pessoa normal. E ele meio que desmistifica, tipo assim, posso ser um pouco culpado em falar isso porque eu não conheço a história do cangaço, eu não conheço a história muito do Nordeste, coisa assim, mas só que ele não toma, tipo assim, os cangaceiros como heróis ou vilões, isso do meu ponto de vista, sabe? Nem sequer os macacos, tipo assim, não são nem heróis nem vilões, são pessoas que estão tentando sobreviver, sabe, naquela terra. Uma forma de sobrevivência que ele tinha era esse tipo de trabalho, né?
E aí é o que o Guilherme acabou de falar. E ele era muito bom no que ele fazia. Sim, é. E uma coisa que me deixa muito chateado, né? A gente estava conversando antes aqui, falando de séries, né, que a gente assiste, até falando no último episódio também sobre isso. Quando você assiste muito filme, muita série de temas parecidos, acaba ficando previsível. Algumas atitudes, por exemplo, séries e filmes de heróis. Quando o herói é muito bonzinho, acaba ficando previsível, sabe? O que vai acontecer? Fazendo um pequeno paralelo aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tentando puxar aqui a série do Justiceiro que saiu, porque tecnicamente o Justiceiro é o mesmo tipo de personagem que o Cabeleira. É aquele cara que tá alheio ao mundo, sabe? Ele não é bom, ele não tá ligando pro outro. Ele só quer viver a vida dele. Só que mesmo assim, o Justiceiro ainda cai naquela coisa de fazer o bem, sabe? Fazer o bem é maior do que ele. Ele não consegue ficar alheio ao bem, a necessidade de ajudar alguém. O Cabeleira não tem isso. Ele não tem essa necessidade de ajudar o outro. A não ser que aquilo ali interfira na vida dele, que ou ele mata ou ele morre, pra ele não interessa, sabe? Vive sua vida, eu não tenho nada a ver com a sua vida ruim. Isso é interessante, fugir desse padrão, que o herói tem que ser bonzinho e sempre fazer a coisa certa. É o herói da vida comum, né? Resumidamente, ele só não quer se ferrar. Que ele não se vê mal pra ele estar nem ligando. Basicamente isso. É porque falar dele sem falar do final é meio complicado, sabe? Porque tudo vai se justificar no final. O final é bem... O filme ele é interessante por causa disso. Porque eu já não acho... Não, desculpa. Eu só ia falar que, tipo assim, eu não vejo dessa forma, sabe? Pra mim, o final dele até que foi meio previsível, de certa forma. Porque, tipo assim, à medida que as coisas iam se construindo e do jeito que o personagem contava a história, antes mesmo dele falar, sabe? Você já ficava com a pulga atrás da orelha, tipo assim, opa, parece que isso aqui vai acontecer, sabe? E tal. Mas só que eu acho interessante o modo como ele construiu o filme, tipo assim, usando quebra de narrativa, usando... Eu posso estar cometendo um pecado aqui a comparar, mas usando quase que uma direção estilo Tarantino, sabe? Ele vai contando uma história que parece descontinuada, mas só que ela se encaixa e ela tem aquele negócio, sabe, de ir introduzindo personagem por personagem. Vai aparecendo um personagem novo, ele foca durante alguns minutos na história desse personagem e dá continuidade na história, sabe? É um método bem interessante de fazer filme que, de duas umas, cara, ele pode errar muito ou pode acertar muito. Nesse caso, eu acho que ele teve mais acertos do que erros. Mas aí que eu te falo, assim, me lembrou muito o Tarantino, também por causa desse tipo de roteiro, sabe, de história descontinuada, mas também por causa do sangue, sabe? Sim. Porque o Tarantino tem muito disso, né, de tratar personagens comuns, personagens que mata, que faz sexo, que... sabe, personagens sujos, e o Cabeleira é isso, ele é muito sujo, assim, ele é aquele homem rústico do sertão, que é pintado, né, Eu lembrei muito do Tarantino, mas uma coisa que eu acho que ele acertou e não ficou copiado do Tarantino é por causa dessa forma de contar a história que eu tava falando antes, que me lembrou os causos, as histórias que eu escutava. Parece que o escritor, o autor, ele puxou isso. Talvez ele tenha isso da infância, de referência dele anterior, e ele puxou essa forma de contar a história para aplicar no filme dele. Eu não conheço o diretor, o autor, nem o diretor, eu até devia ter procurado saber se ele tem outros filmes e tudo, mas eu fiquei bem interessado nos próximos trabalhos dele. O filme lembra muito a história de Cordel com a história de Cangaceira. Nossa, não preciso terminar de rever ele, mas é muito, muito interessante. Uma das coisas que eu achei interessante também nele, que a principal crítica dele é pelo número excessivo de personagens. E foi um filme também que está sendo bem complicada a crítica dele, porque ou o pessoal tá adorando ou tá adorando. Então, o número de personagens... Desculpa. Tipo assim, sobre o número de personagens, eu acho que, às vezes, ele é daquele filme que você tem que assistir, você, querendo ou não, você tem que dedicar um tempo pra você sentar e você falar, não, eu vou entender essa obra. Então, sei lá, não é que você, é muito complexo, você precisa assistir 2 vezes. Não, muito distante disso. Mas só que, tipo assim,
você tem que se dedicar, e à medida que os personagens estão aparecendo, eles vão sendo jogados na tela, e daí depois, muitas vezes, depois que vai ter uma introdução dele no filme, sabe? E tipo assim, pra mim isso não foi um problema. Eu assisti com outras pessoas que ficaram incomodadas, sabe? Tipo assim, nossa, tem muita gente, o que tá acontecendo? Mas eu não senti muito isso. É só complementando aí que quem escreveu o filme foi o Marcelo Galvão, que é o diretor do filme também. Ele que fez o roteiro. E aí eu queria só fazer uma correção que eu falei no começo, que a história se passa na década de 10, mas na verdade é na década de 40. O que é porque eu assisti também esses dias aquele filme do Besouro. E aquele sim é na época na década de 10. Aquele filme do Besouro também é muito bom. O filme do Besouro eu achei bom, mas eu achei muito caricato, sabe? É tipo assim, é muito tentar vender uma história de super-herói no Brasil, sabe? Eles deram uma exagerada em alguns pontos. Isso aí é verdade. Mas a história é interessante, né? Que o debate que até um tempo desse, puxando um pouco pro nosso lado social, né? Que naquela época a capoeira era tratada como crime, né? Quem fosse pego praticando capoeira ia preso. E foi por muitos anos, e ali fala justamente um pouco disso, né? Da discriminação, tanto com os negros quanto com os praticantes de capoeira. E aí até no final, né, que eles passam antes dos créditos o que aconteceu, né, que a capoeira só deixou de ser crime nos anos 60, assim, não, nos anos 80 parece, e aí no 2000 e alguma coisa que ela virou patrimônio cultural. É porque até recentemente, no começo do ano, teve aquela história de que o funk ia ser considerado crime, né? E aí eles se lembraram eles se lembraram dessa história. O samba já foi considerado crime, a capoeira. Aí tem todo esse debate que é justamente porque são coisas relacionadas aos negros, né? Aí só pra fechar aí o Matador, pra gente passar pro cenário cinematográfico nacional. O que eu gostei dele, como vocês falaram, né? E assim como quase todas as obras que se passam no Nordeste, tem muito a ver com o cordel. O maior exemplo disso é O Homem que Desafiou o Diabo, que foi inspirado em um livro mesmo, né? De cordel, que é As Pelejas de Ojoara. Que são várias histórias. Aí uma delas é quando ele desafia o diabo, né? Que aí eles fizeram o filme em cima disso. Então, assim, o Matador, o que eu vi, e depois eu vaguei pelo YouTube pra ver as críticas, e todo mundo fala, eu assisti alguns vídeos e todo mundo fala que o filme que a história é mal feita, que é não sei o que. Mas essas mesmas pessoas, acontece uma coisa no filme que acontece em Stranger Things. E Stranger Things ainda é aquela velha história do preconceito nacional que ou a obra é muito boa ou a obra é muito ruim. E que é a questão de que tem um dado momento do filme que o personagem se some. E aí é justamente como foi falado aí anteriormente, né? Que é como, assim como o Tarantino, ele afasta alguns personagens para mostrar outros. E em um certo tempo depois eles vão se cruzar. Que é a hora que aparece no próprio filme, né? O Tenente Sobral. Então ele mostra quem é o Tenente Sobral, o que aconteceu com ele, para que ele entre de fato na história e aí ele cruza com o caminho do Cabeleiro. E até no filme, tipo assim, eles fazem um comentário sobre isso mesmo, né? Que quando tá contando a história, o pessoal até pergunta, mas e o Cabeleira? Onde que ele vai aparecer nisso daí? E daí o cara que tá contando fala, calma que ele já vai voltar. Mas é isso, talvez essas pessoas que criticaram não entenderam essa questão aí. Até foi o que eu falei. O cara tá contando a história e aquilo é uma maneira de contar a história. É pra puxar a curiosidade de quem tá ouvindo aquela história. Então o cara saiu ali, mas os outros já estão... Não, mas e o fulano, sabe? Aquilo ali já tá instigando a curiosidade pra chegar no ponto. E o filme tem o quê? Tem 1h30? Ou 2 Acho que é 1h40. Pois Não é tão grande, não. Pra um filme de 1h40, você não fica sem o personagem principal. Que outra coisa também. Acho que é uns 15 minutos só que eles falam. Pois é, mas se a pessoa chegou no final, sinceramente, se a pessoa chegou no final e falou que a história é enrolada,
é mal contada. Mal contada não é, não. Não, tá, mas vamos lá. Se o cara chegou no final e achou que a história é enrolada, que ele se perdeu, contou 2 histórias ou coisa assim, o cara não entendeu o filme. Mas aí é que tá, né? É daquele tipo de pessoa que fica aí, né, pra o toque pros ouvintes. Não seja o tipo de pessoa que mexe no celular enquanto assiste um filme, sabe? É um bom conselho. Mas assim, eu não tô resumindo o pessoal que criticou, sabe? Tipo assim, todo mundo que criticou é porque não prestou atenção. Tudo bem, você pode ter criticado e ter prestado atenção, ter aproveitado e tal, mas só que justamente, sabe, eu acho que me incomoda um pouco isso, a pessoa não absorver a obra e falar mal, sabe? E assim, o que eu gostei muito no filme, até reforçando de novo, é um novo padrão, não é nem novo padrão, um novo cara, né? Ele já começa, o que a gente vê, por exemplo, ele tem 1h40, se fosse um filme da Globo, ele seria 1h50, porque 15 minutos é só de comercial antes de começar o filme, né? Como 90% dos filmes nacionais. Então, o fato de você não ter esse longo período de vendo comerciais aí de vários locais, de várias prefeituras, já a pessoa já... E outra coisa também que eu gostei é da abertura do filme, que foi bem Homem-Aranha. Isso daí eu já não gostei, não. Eu acho que justamente por isso, como eu disse, né? No começo do filme ficou muito aquela questão de tipo assim, pra onde que essa história vai? E até isso aí não é um problema. Só que o modo como ele começou, eu já pensei, cara, vai ser o Cauã Raymond tentando imitar Mad Max, sabe? E sim, isso aconteceu. Calma aí, nem tem ele. Não, mas é que eu tô falando de outro filme aqui, que é o Reza a Lenda. Eu comecei a assistir esse filme e não consegui terminar, não. E sim, é o Cauã Raymond em Mad Max. Outra coisa também que a gente tem muito no cinema nacional é a questão dos atores, né? O velho padronização de certos atores, né? O filme é bom se for falando. Aí você falou do Cauã Raymond, eu me lembrei do filme do Tim Maia, né? Que o Cauã Raymond foi mais falado do que o cara que fez o Tim Maia. Eu não cheguei a assistir o filme do Tim Maia. Muito bom. Mas a gente já vai entrar no papo do cinema nacional? Antes da gente começar no cinema nacional, eu gostaria de falar da primeira série. Sim. Sim. Nossa, eu acho que eu... Não, mas prossigam falar do filme. Não, pode emenda a conversa aí. A gente ainda tá dentro da Netflix ainda. Os 3%, quando eu comecei a ver, eu já comecei a ver bombardeado de crítica por ser uma série brasileira. Vai ser ruim, vai ser a crítica já começa aí, né? E o pior é que a maioria das pessoas que criticaram nem nem tinham começado a ver a série. E eu fui lá muito, não sei se foi por isso que eu achei uma série tão boa, mas eu achei a história muito interessante e para analisar mesmo umas várias críticas sociais muito foda. Eu acho que a única coisa que me incomodou no 3% mesmo é que, isso eu concordo com o pessoal que criticava, é que a atuação dela não é legal, sabe? Você fala de todos os atores ou de algum? Então, não. Eu falo, tipo assim, a maioria dos atores, eles não... Eu acho que eles não convencem no papel. Eu acho que eles não convencem o papel que eles estão fazendo. Tipo meio malhação, né? Fora 1 ou 2 atores que, tipo assim, você já reconhece, sabe? Opa, esse cara aí já tem mais um trabalho. E 1 ou 2 pessoas fazem um trabalho legal. Agora, o trabalho de direção, fotografia e até mesmo o roteiro, cara, eu não achei que não tem nada que perde pra outras séries de produção, sabe, americano, coisa assim. A atuação não me incomodou tanto, não. Uma coisa que me incomodou bastante foi isso que ele falou. Tem 1 ou 2 atores que a gente já conhece o trabalho, já fez filme, já fez novela, então fica meio complicado de você cair no personagem. E um deles é o ator que logo o principais, aí aquilo fica um pouco difícil você embarcar mesmo na história. Mas a atuação não achei tão ruim, e a história eu achei muito boa. Tudo eu achei uma série muito boa. Da primeira série brasileira, então... Eu não assisti, mas assim, eu vi vários comentários, tanto elogiando quanto criticando. Eu trabalhava com uma colega de trabalho minha, ela falou que ela gostou da série, não foi nem pelo questão de produção, de coisa.
com esse olhar cinéfilo. Ela falou que gostou muito da questão das temáticas abordadas. Ela dá aula de gestão e aí ela disse que tinha muito aquela questão da competição, das metas, das coisas. Então ela disse que conseguiu absorver bastante coisa interessante que ela usou nas aulas dela depois. Deixa eu te falar então. Eu acho assim, de 3% ficou uma coisa. Pra mim, a minha sensação. Sabe quando um brasileiro ganha alguma coisa? Assim, qualquer coisa. Sei lá, o cara vai bem na Olimpíada, ganha uma medalha de bronze em vela. Sabe? Você não fica feliz pelo cara? Você não fica feliz, poxa, é um brasileiro. É tanta falta de recurso, é tanta dificuldade pra você conseguir alguma coisa independente, de qualidade e que seja assim, reconhecido, que seja mostrado. Eu acho que 3% meio que bateu nisso aí pra mim. Não é a melhor série que eu já assisti. Não é nem a melhor série brasileira. A Globo já fez séries melhores do que 3%, com atores melhores, sabe? Não são os melhores já. A Globo, boas da Globo. A Globo, isso eu tenho que concordar, porque, tipo assim, não questão de série, mas em minisséries ela faz bons trabalhos, sabe? Tipo assim, de 5, 4 capítulos, tem coisa boa. A última minissérie que eu lembro que eu vi boa da Globo foi A Casa das Sete Mulheres. Casa das Sete Mulheres, acho que ela tem quantos 30 e tantos episódios, né? Esse aí já é uma série. Eles chamam de minissérie porque pra Globo, série é aquela coisa que todo ano tem. E a minissérie não, é só aquela temporada. Mas só pra eu voltar aqui no meu raciocínio, não é a melhor coisa do mundo, não é o melhor produto brasileiro. Até a temática do 3% não é uma novidade. A gente foi bombardeado aí por mundos distópicos, por distopia, por esse tipo de... depois dos Jogos Vorazes, né? A gente teve vários Jogos Vorazes aí. Divergente, outros aí também. Até a temática não favoreceu muito. Mas é uma coisa que eu aposto que abriu portas, por exemplo, pro Matador. Teve um resultado... Como é que eu posso dizer assim? Satisfatório. Foi um resultado satisfatório. Até eles conseguiram a segunda temporada, sabe? Vai ter uma segunda temporada. Do então, 3%? Já estão pra lançar já. Eu assisti 3% e no final eu fiquei feliz, sabe? De falar assim, poxa, conseguiram, sabe? Saíram da Globo, vamos dizer, né? Que é isso que a gente tá a ideia nossa é falar isso aí, sair da Globo. Os caras conseguiram. Não sei se vocês sabem disso, mas a 3% ela foi lançada 3 episódios independentes no YouTube. Eu descobri essa série assim. Até foi pelo o Jovem Nerd, né, no Nerd Office, eu assisti muito. Aí eles indicaram, quando saiu a notícia que 3% ia ser produzida pela Netflix, eles falaram disso e indicaram, gente, existe 3 episódios no YouTube, os caras fizeram 100% independente, dá uma olhada, o conteúdo, a ideia é boa. E eles até falaram assim, que bom que a Netflix escolheu essa história para ser a primeira série 100% nacional. Então, eu saí legal. Eu achei assim, poxa, valeu a pena. Não foi uma série bosta. Não foi decepcionante. Foi legal. A minha ideia ainda mais ficção científica, sabe? Que, como vocês falaram aí, é um tema que já foi abordado de diversas maneiras, sabe? E tipo assim... não necessariamente ficção científica, sabe? Não, tudo bem, é mesmo, eu me expressei mal, é distopia, isso. Ela me passou a impressão de ser um negócio meio futurista, sabe? Pra mim, se uma coisa tá no futuro, é ficção científica. Mas é que, tipo assim, você tem tantas produções, sabe? Tipo assim, de fora, e eu não tô falando que é errado você comparar com de fora e você tem que dar uma colher de açúcar pros brasileiros. Não, mas o que eu falo é que a série, ela não precisa dessa colher de açúcar, sabe? Na minha opinião, ela consegue se sustentar bem, sabe? Sem esse viralatismo que o pessoal tem. Eu concordo com você. Até o Guilherme falou que ela veio meio que num clichê de jogos vorazes. E ela, se é uma série brasileira e com o orçamento dela, que não é um orçamento tão alto, ela conseguiu fazer uma história razoavelmente diferente de jogos vorazes e consegue te prender. O que me surpreendeu muito nela foi isso, cada episódio te prende. É uma série que você vê um episódio pensando, querendo ver o outro.
uma coisa que nenhuma série brasileira nunca conseguiu me prender assim. É o grande diferencial dela. Porque pra mim, eu sou um dos babacas que acha que o Brasil só consegue fazer comédia. E uma coisa que não seja comédia e me prenda daquele jeito, pra mim foi incrível. Eu sei que, assim, em questão de série brasileira, é como o Guilherme disse, a Globo já fez muito. Tem muita coisa boa da Globo, é porque é aquela história, né? É coisas que ficam presas na Globo. Ah, tem o Alto da Compadecida, acho que é o maior exemplo. Não, de série não, mas uma tem série policial, acho que, eu não lembro se era com o Murilo Benício, mas um desses atores global, assim, sabe, que era interessante, eu não lembro o nome, cara, eu não vou conseguir lembrar. Tem uma que tá até na Netflix, acho que é Força Tarefa. É a Força Tarefa. Olha, Eu acho que é essa Força Tarefa mesmo. Mas tem uma, eu não sei se é nos anos 90, a Justiceira, que é até com a Malumada. Ela na época ela concorreu a M até, se não me engano. Porra, Capitu, cara. Capitu, a adaptação que eles fizeram sim, é muito boa. Nossa, muito boa. Essa aí, é verdade. Capitu e Hoje é Dia de Maria. Hoje é Dia de Maria. Nossa. Eu não assisti toda não, mas é legal. Assim, Muito bem feita, cara. Muito bem feita. Vou falar uma série aqui, ó, do ano passado, da Globo. Justiça. Vocês assistiram Justiça? Eu não vi toda também, mas as histórias eram bem reflexivas. Bem legal, sabe? Tipo assim, eu vi essa série e eu achei ela bem diferente do que a Globo costuma fazer. Era uma minissérie, se eu não me engano são 16 episódios, mas muito boa, cara. Conta a história de 4 personagens que os caras vão presos no mesmo dia e vai contar a história deles depois que eles saem da cadeia, sabe? Como que eles vão recuperar a vida deles, como que eles vão encarar aquelas pessoas que fizeram eles irem presos, sabe? É bem assim, são 4 pessoas diferentes, bem diferentes mesmo, 4 motivos diferentes. Um vai preso de bobeira, o outro vai preso porque ele tá fazendo uma coisa que ele acha que é certo, mas é um crime. O outro vai preso por injustiça racial, que tem uma menina que é mulher negra. Ela praticamente vai, falando isso entre aspas, mas praticamente ela vai presa porque ela é negra. Por ela ser negra, ela é revistada, apesar dela estar com porte de drogas, mas ela só vai revistada porque ela é negra. A amiga dela que é branca não é revistada. E uma outra que eles incriminam ela. É uma história uma trama bem não complexa, mas bem tramada. É uma trama bem tramada. Sabe? É bem amarrada. É bem amarradinha, assim. Eu lembro, agora tu falou, eu lembrei, eu vi o primeiro episódio, se eu não me engano, essa negra, ela é injustiçada. Ela Sim. é que eu achei ela mais ou menos, assim. Não foi uma série que eu falei. Apesar de só ver um episódio. Ainda fico com 10%. Sim, lembrando que a gente tá falando de filme, né? Não, mas aí, já que a gente vai falar de cinema nacional, eu acho que primeiro é interessante a gente falar de como que funciona a indústria de cinema por aqui, né? Esse negócio de lei Rouanet e tal, essas paradas. Sim, se quiser falar, pode falar. E que, tipo assim, nos Estados Unidos, né, vamos tomar aqui Hollywood pra dar o exemplo. Nos Estados Unidos, o filme, quando ele sai da produtora, né, ele ainda não tá pago. O filme ele vai ser pago em sala de cinema, tanto que, tipo assim, por causa disso que a maioria dos filmes americanos que vêm pra cá, eles ficam, sei lá, 2, 3 meses em exibição, enquanto o filme brasileiro é muito difícil achar um que passe mais de 3 semanas, sabe? Tirando que a gente falou, as comédia global, sabe? Se eu fosse você 10, ou até que a sorte nos separe 14, essas coisas. E, tipo assim, já aqui, e em outros países até, que nem na Rússia, na Alemanha, a gente tem as leis de incentivo, né? Que a tão falada lei Rouanet, eu acredito que bastante gente já sabe do que se trata, né? Mas não custa nada falar de novo. Que, em poucas palavras, explicando porcamente, quando você, tipo assim, você é um cineasta fudido, você não tem dinheiro pra fazer seu filme, então você vai procurar o edital do governo pra ele liberar a grana pra você fazer o seu filme. Porém, ele não vai te dar a grana, ele vai te dar a permissão
para você ir para as empresas para pedir dinheiro. Olha, eu tô fazendo um filme, você quer me financiar? Apoiar, Sendo né? que o dinheiro que você vai apoiar o filme, ele vai ser abatido dos seus impostos. Então, essa que é a lei de isenção fiscal, sabe? Você tem isenção fiscal por estar dando apoio à cultura. E daí isso entra em outra discussão, sabe? Que tem muitas empresas que tratam a Lei Rouanet como se fosse marketing. Tipo assim, mas já que eu vou pagar, então você tem que citar a minha empresa, né? Você tem que falar bem da minha empresa. Opa, mas o que eu vou ganhar? Quando na verdade não é isso. O que a pessoa ganha é que ela vai deixar de pagar imposto. Então, isso gera muita discussão, sabe? A produção nacional, se um filme é bom ou se é ruim, por causa que muita gente, eu já vi pessoas usando esse argumento, sabe? Que a pessoa não tá interessada em fazer filme pro público, então ele pode fazer qualquer merda que a Lei Rouanet vai pagar. Não é bem assim. Até porque, tipo assim, não é fácil, sabe? Você chegar lá e, eu vou fazer um filme aqui, eu vou ganhar dinheiro. Não, você tem que ter toda uma equipe especializada pra isso, como a gente tava falando aqui por fora. Até, acho que foi o Sandro, né? Você, Sandro, que passou o vídeo aqui do Pipocando? Isso, que passou o vídeo aqui de um pessoal que tentou fazer uma produtora brasileira, e pra você produzir filme é caro e dá trabalho. Então, eu acho que primeiro a gente tem que ver isso, sabe? Sobre a questão de mercado. Tipo assim, por um lado você tem filmes que são, vamos dizer assim, mercadológicos, e outros que são filmes mais, vou usar essa palavra entre aspas, né? Artísticos culturais, que eu acho que a parte de você ter um recurso do governo, um incentivo a isso, é uma parte que meio que faz com que a maioria desses filmes que saiam daí tenham esse aspecto mais, sei lá, cultural e coisa assim. Porém, se não me engano, acho que os filmes da Globo também usam essa lei de incentivo. Quase todos. O que eu acho bem zoado, sabe? Porque, porra, a Globo não precisa de incentivo. A Globo não fiscal precisa do incentivo, não. Eu acho que o maior desconto é da própria Globo, né? Porque, apesar que eles têm muito apoio, né? Da Petrobras, de outras empresas grandes, mas a Globo realmente ela consegue produzir algo com o próprio recurso. O problema da Lei Rouanet é o mesmo problema de qualquer lei que dá incentivo, qualquer coisa. Sempre vai ter alguém que vai desviar aquilo ali para o que não é o motivo real, para o que não é o objetivo da coisa. Se você pegar a ideia, é uma excelente ideia, é um grande incentivo pro cinema. Você fala assim, olha, a empresa, você que é empresário, não está interessado em financiar filme, você pode financiar um filme e abater isso do seu imposto. Olha, é uma vantagem para você e uma vantagem para quem tá produzindo o filme. Só que os caras aproveitam isso daí para, além de financiar filmes sérios, os caras começam a inventar filme que não vai para frente. Porque também a Lei Rouanet ela não serve só para filmes, ela serve para várias coisas, para show musical, para várias coisas. Então até quem não incentivo à cultura, da Lei né? Rouanet, incentivo à cultura. Então até quem nem precisa da Lei Rouanet acaba usando dela para tirar vantagem também, sabe? Sim. Mas o que desmoralizou a Lei Rouanet é que, acho que se você procurar bem, o que desmoralizou muito a Lei Rouanet é a questão de que os artistas falam muito. O pessoal que entra nessa chama de seguro casa vazia. Eles batizaram a Lei Rouanet de seguro casa vazia porque, assim, se a partir do momento que eu consigo, que as empresas me deem, né, o recurso para me fazer um filme ou teatro, ou mesmo um show, né, porque também cobre, se eu tiver uma banda ele cobre também custo de turnê, e de repente o filme que eu faço é um fracasso. Então aquele dinheiro que eu não vou ganhar na bilheteria, eu já ganhei com a lei, com o apoio da lei. Eu vi alguns vídeos no YouTube que eles falam que é o vídeo dos maiores fracassos do cinema, e tem filmes lá que o filme foi feito há 20 anos atrás e os caras ainda estão pagando conta. Então a Globo entrou nessa de jogar mais para a Lei Rouanet por causa disso. Porque se o filme for uma bosta, eles já peguei o dinheiro, dane-se.
O filme aqui no Brasil, né, ele chega no cinema, ele já tá pago. Então não tem um porquê, sei lá, o pessoal das salas, né, de cinema, eles veem, não tem por que eu ficar ocupando sala durante 2 meses, sabe, com um filme que não vai estar com preocupação em gerar lucro, sabe? Tem também isso. Não, eles até querem o lucro do filme, mas se não der, já ganhei o dinheiro. Agora, vamos passar para a parte, acho que é a principal aqui, né, que a gente vai discutir, que é a questão do padrão, né, padrão Globo. Padrão. Porque assim, quando vocês falaram isso, padrão Globo, eu meio que fiquei na dúvida, sabe? Porque não necessariamente a Globo faz todos os filmes nacionais. Os mais conhecidos são da Globo. Então, mas o que acontece? Igual o Paulo tinha falado, né? Eu achava que cinema brasileiro era só filme de comédia, né? Eu conheço só os filmes de comédia. Porque esses sim são feitos Estúdio Globo, coisa lá, Telecine, essas coisas. Mas tem muito filme bom, nacional, que não é produzido pela Globo. Pode ter seus incentivos de Lei Rouanet, de que for. Mas não às é da vezes Globo. E os atores, porque uma coisa a gente tem que tirar o chapéu, o padrão de qualidade. Se um ator tá na Globo, é porque ele é bom. Aí eu acho que é discutível. Tecnicamente. Bem, se ele não tá na Globo ainda... Vem cá, vocês assistem novela, gente? Não, porque eu assisto de vez em quando e olha, é um negócio que às vezes é sofrível, sabe? Não é, a gente também não pode basear por aí, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, que o ator, quando ele é bom, uma hora ou outra ele vai estar na Globo. Não necessariamente fazendo novela das 9. Eu tenho um ator que eu sou muito fã dele, que é o Júlio Andrade. Não sei se vocês conhecem ele. Eu sou muito fã do trabalho dele, sabe? Ele tem algumas séries, alguns filmes que ele fez muito bons. Uma outra atriz que eu sou fã dela, Marjorie este Ano. Eu acho ela uma muito boa atriz. E ela não tá nas novelas das 9, mas sempre tem uma minissérie que ela tá. Uma série. Esse Júlio Andrade agora ele já apareceu em umas 2 séries da Globo, assim, em sequência. Então, o cara, quando ele é bom, ele uma hora ou outra ele vai chegar na Globo, porque a Globo vai trazer ele. Eles têm o dinheiro. Aí, o que acontece? O cara fica conhecido na Globo. Porque por mais que o cara tenha paixão por teatro, eu não entendo, eu não sou ator, não entendo nada disso, mas eu sei que tem uma coisa assim que os verdadeiros atores se dão no teatro. É ali que é se provado que um cara é um bom ator. Menos aquele, eu esqueci o nome dele agora, que fez o Dom Pedro nessa última. Não, esse cara não é ator, não. Ele disse que isso aí. Não, aquela declaração dele. Nossa, um cara que é ator e que fala que não gosta de ler, velho. E nem de teatro. Tá, mas só pra finalizar e aí passar a bola pra vocês. Não necessariamente o filme é Globo. Ele tem atores da Globo, porque a Globo está com os melhores atores. Mas o filme... Sim, querendo ou não, né, uma coisa que você falou pode ser considerado certo, porque, tipo assim, se você vê uns atores, tipo assim, que eu acho bom, sabe, tipo, a Leandra Leal, sabe, o Juliano Casaré, eles são uns caras que fazem filme meio que independente, sabe, que já não é padrão Globo aqui, entre aspas, mas você vê direto, tem, tipo assim, participaram deles numa novela, alguma coisa assim, sabe, me dá aquela impressão do cara que, eu vou fazer um negócio aqui porque eu gosto e outro porque eu vou ganhar dinheiro. Sim, assim, não é que o cara é fixo da Globo, né? Ele não bate carteira no Projac e tudo. Ele ficou conhecido na Globo, mas né? de vez em quando ele vai ali ganhar uma grana porque a Globo paga bem. Então, vamos aí pra essa parte aí do padrão Globo aí. Pode polemizar, só pra polemizar a história toda aí do padrão Globo, eu acho que foi no meados aí de 2000 e sei lá, acho que 2003, 2004. Foi um ano lá que foi lançado, depois de uma procurada aqui, o filme da Heloísa Perdicet, aquele Diário da Tarde. Aí eu ouvi, né, uma entrevista dela no Pânico, na rádio, e ela fez um simbólico comentário, por isso que eu meio que chamo questão do padrão Globo para filmes. Ela falou uma coisa, isso foi se vocês procurarem no arquivo do Pânico, vai ter essa entrevista dela lá. Se você tem um filme e você quer ganhar dinheiro com o filme, você tem que dar o filme pra Globo. Se o filme não for da Globo, o filme não vende.
ela falou com essas palavras. Talvez ela quisesse até lançar o filme dela, assim, de forma independente dela, mas ela disse isso, né? O que eu falo de padrão Globo, isso até é um cast que se me permitem, né? Eu acho que é até interessante puxar para outro assunto, né? Que é sobre indústria cultural. Que, tipo assim, o filme é uma discussão, sabe? Que querendo ou não a gente entra nela. E tipo assim, o filme ele não é feito pra, vamos passar uma mensagem aqui, vamos passar alguma coisa mais artística. Porque querendo ou não, cinema é arte, sabe? O pessoal não discute sobre isso, não tem essa discussão. Cinema é arte. E quando o filme ele já sai, ele já é feito, nem sequer sai, ele já é pensado só pra você ganhar dinheiro, sabe? É só aquela coisa enlatada que tipo assim, por mais que tenha qualidade ou não, você sabe que vai garantir algum dinheiro lá, que vai garantir gente na sala de cinema e que isso é o porquê que estão fazendo o filme, sabe? Não estão fazendo um filme pra manifestar alguma coisa ou qualquer outra coisa assim. Estão fazendo um filme puramente pra ganhar dinheiro. E eu não tô criticando, claro, quem ganha dinheiro com arte. Precisa ganhar dinheiro? É claro que você precisa, porque tipo assim, porra, senão o artista passa fome, sabe? Querendo ou não, você tem que ganhar dinheiro. Mas só que o problema é quando a obra já é direcionada pra isso, sabe? É que nem vocês falaram, vamos fazer um filme aqui? Mas vamos fazer só pra tirar a grana da Lei Rouanet, sabe? Tem uns que uma coisa que você falou aí, eu concordo. E não tô querendo defender a Globo, mas isso é feito no mundo todo, e principalmente em Hollywood. Hollywood trata filme como entretenimento. Filme pra eles não é arte, é entretenimento. Sim, os filmes que saem cabeça, que preocupados em arte, geralmente são fora de Hollywood. Isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora. E geralmente... Pode falar. E uma outra coisa assim também, puxando pra avalizar essa coisa que eu tô falando aqui, não relacionado a filme, mas a música. Outro dia eu tava assistindo uma entrevista do Ed Rock, do Racionais MCs, né? E foi questionado do Racionais esse último disco deles, que acho que chama Cores e Valores. O Mano Brown também lançou o Bug Nipe, que é um disco todo de... Ele é aquele funk, sabe? Aquele funk americano. Ele é bem dançante, sabe? E os quase que soul, né? Isso, e os caras questionaram eles, falam assim, pô, mas vocês são racionais. Não falta, assim, colocar uma música de pensamento e tal. Os caras falam assim, olha, tudo bem, tem que ter a mensagem, mas antes de tudo, tem que ter o entretenimento, porque sem o entretenimento, a mensagem não vai chegar. Se for uma coisa muito cabeça, não vai chegar pro grande público. E o cinema, o padrão Globo, voltando lá atrás, essa coisa toda, eu acho que bate muito aí a questão do entretenimento, de vender. Depois, primeiro se vende, depois se passa, se der, se passa a mensagem. E a Netflix pode estar trazendo isso daí, uma salvação, e eu espero que o Matador dê muito certo por causa disso, porque aí já é um estúdio independente, não vai passar na televisão. Um filme Netflix não vai passar na televisão. Ele é Netflix. Pode até ser que passe, né? Alguma emissão. Mas ele não é feito para passar. Ele não é feito para passar na televisão. Porque um filme que vai pro cinema, depois ele vai precisar passar na televisão, entendeu? Porque ele passar na televisão vai render dinheiro também. Enquanto ele estiver passando ali, vai render dinheiro. Então isso também pode ser uma ajuda. Porque a gente tem o exemplo do House of Cards, né? Que é exibido lá pela Paramount. Tem alguns filmes também que tem um sério problema de distribuição aqui dentro mesmo, não é nem de chegar fora do Brasil, sabe? Mas filmes que são produzidos no Brasil e não chegam pra gente aqui. Tipo assim, isso daqui é mais pro pessoal de São Paulo, não sei se fora de São Paulo tem, mas direto aqui tem filme no Sesc, sabe? Que tem exibição de filme brasileiro, sabe? É um mês, sabe? Exibindo filme brasileiro e coisa assim. Você tem, às vezes, a oportunidade de conversar com o produtor, com o diretor e essas coisas. E um comentário que você vê, tipo assim, o pessoal falando, é que, esse filme foi pra Cannes, esse filme foi pra Sundance, esse filme foi pra não sei lá o que, mas só que ele não chega em DVD, sabe? Ele tipo assim, ele ganha Cannes, mas ele não chega aqui em DVD, sabe? O francês tipo assistiu assim, de você... Ele, tipo ele assim, não passa na Globo, né? Pois é. É um filme feito só pra festival, sabe? Ele vai ser feito pro festival, ele vai ganhar a grana dele e tipo assim, depois disso,
já não é uma preocupação em distribuir esse filme. Não tem distribuidora, sabe, focada nisso. Eu não sei daí qual seria o problema, sabe? Se é o foco do cara, da equipe que tá fazendo o filme, se é que aqui no Brasil não tem uma infraestrutura para distribuição ou coisa assim, mas direto é uma coisa que você vê vários filmes aí que vão pra festival e que não chegam pro grande público, Às não vezes chega é no nos próprio torrents. cineasta. Aqui no Rio, se você quiser ver filme brasileiro de qualidade, tu vai mais pra parte bacana, Copacabana, Barra, porque lá o cinema de lá são bem diferentes. E filme nacional que você nem sabia que existia, que tinha sido gravado. E você falou, ganhou tal prêmio, ganhou tal prêmio, e você nunca nem ouviu falar da porcaria do filme. Ele ganha um monte de coisa e some, não aparece na internet pra você ver, não aparece no DVD pra você comprar, ganhar. Meu Cara da Feira tem o filme. Tá bom. Mas aí o Cara da Feira não foi o filme, é porque não é nem isso, filme brasileiro, filme nacional que transmita uma mensagem. A maioria dos pessoal que compra DVD na feira não vai querer ver. O tiozinho da feira também não tem, é foda. Ele vai querer ver o do suburbano. Porra, gente, com o torrent aí, gente. Quem que compra DVD na feira hoje? Se eu disser que tem... A gente pode falar de torrent no Não, na verdade... Não, falar do torrent é uma coisa, incentivar a usar é outra. Não, mas aqui é o seguinte, todo mundo aqui assina Netflix, entendeu? Então não tem essa necessidade. Sim. Tem coisas que não tem na Netflix. Mas eu prefiro. Melhor do que baixar a coisa no torrent é procurar quem já baixou e pegar. Mas aqui. Eu sou mais adepto dessa prática. Mas, por exemplo, Que Horas Ela Volta é um filme que, infelizmente, eu tive que baixar pra assistir. Porque se eu fosse depender de cinema, não passou aqui na minha cidade. Na TV, até hoje, não passou. Passou, também. sim. Passou, mas passou esses dias, não foi? Há pouco tempinho agora. Passou, acho que tá com alguns meses, né? Mas foi há poucos dias. Assim, não tem. Não tinha em outro lugar. Esse filme já tem uns 2 anos que ele foi lançado. Tá? Na época tinha Esquenta ainda. Passava Esquenta. Esse mesmo filme eu assisti no Sesc, sabe? Na época eu não tinha me preocupado em baixar o filme, sabe? Por causa que o Sesc já ia também passar, né? Então. Já ia passar, então. Pois é, mas não ia chegar. E até hoje o maior incentivador ainda é o Sesc, né? Eu não sei como que acontece em outros estados, sabe? Porque me falaram que é bem pouco, que só tem mais aqui em São Paulo. Que fora de São Paulo... Em Fortaleza também vocês sabem. Eles também tem muito sessão de cinema. O Banco do Nordeste também, eles fazem muita exibição de filme. Ah, sim. Aqui não tem. Sinceramente, se tem, eu nunca ouvi falar. Mas pode procurar o Sesc que talvez ele tenha, nem que seja pelo menos uma vez por mês. Aí, outra coisa assim do cinema nacional, eu tava vendo que também tem muita coisa local, né? Não sei assim no estado de vocês, mas aqui no Ceará, inclusive nessa área mesmo, semana passada teve 2 semanas atrás teve a Semana do Audiovisual do Instituto Federal do Ceará, e esse ano foi aqui em Sobral. O organizador ele focou muito na questão da produção local, e aí foi exibido filmes feitos na Meruoca, feitos em Quixadá, e eu já sabia de uma pessoa. Quixadá é conhecido, que é onde tem a galinha. Shaolin do Sertão. O Shaolin do Sertão foi feito lá, Então, um exemplo de filme 100% fora de Globo, Shaolin do Sertão. Mas o Shaolin do Sertão é da Globo. A distribuição é da Globo? A distribuição Shaolin do Sertão pela da Globo. Não, o primeiro o cara fez totalmente independente. O Shaolin já foi, já como dizia a Heloísa Perissé, vendeu pra Globo. Eu acho que é produzido pela Globo. Tem um filme que eu vi bem interessante também há pouco tempo assim, né? Uns 3 meses atrás, que é o
Se Puder, Dirija. Vocês já ouviram falar? Que é com o Luiz Fernando Guimarães? Eu acho que é Se Puder Não Dirija, Se Beber, né? Não, Se Puder, Dirija. Que é a história de um cara que ele é manobrista lá de um prédio. Não, ele trabalha em estacionamento. Trabalha em estacionamento. Aí ele vai buscar o filho dele lá em casa, vai num carro lá de uma cliente e acontece tudo no caminho. Ah, eu vi esse filme. Esse filme pronto, esse filme não é da Globo. Os atores são da Globo, é que nem você disse mesmo lá. Os caras são conhecidos na Globo, mas esse filme não é da Globo. Tem o Luciano Guimarães, tem o Rassum, tem um monte de gente lá. E é um Pode falar mal? Pode falar mal? Fale. Puta que pariu no Leandro Hassum, velho. Vai, nossa, velho. Se eu fosse falar mal desse cara, ia dar um cast só pra eu falar mal dele. Pelo amor de Deus. O cara, velho, agora deu pra imitar os gringos, velho. O cara já copiou o Mentiroso, agora tá copiando o Seinfeld, velho. Que é isso, doido? Esse cara é muito fraco, velho. Eu não ia nem falar mal do Leandro Hassum, eu ia falar mal do filme. Nossa, o Leandro Hassum já cara. Foi engraçado. Ele era engraçado quando o Márcio Smelling trabalhava com ele. Esse que é o problema, sabe? Ele não era engraçado, ele era gordo. E a gente acha que gordo é engraçado. Gordo não é engraçado. Foi uma das primeiras coisas que eu disse, que quando ele emagreceu, descaracterizou. Perdeu o personagem. Eu ia falar, ele era engraçado quando ele era gordo. Parece que quando ele emagreceu, ele perdeu a graça de uma tal maneira. Tem esse programa dele que passa dia de domingo aí, antes do filme. A cara do pai. Cara, isso é Seinfeld, velho. Até a temática do cara ser um comediante de stand-up é Seinfeld. Não, os caras de cara do pai. Cópia do Gordo e Magro. Sim. Também. Não, mas tipo assim, o Gordo e o Magro foi tão... não é nem copiado, né? Mas o formato foi tão utilizado que ele não foi o primeiro, tá? Eles não foram os primeiros a utilizar essa temática, assim, de uma dupla engraçada, sabe? Mas depois que ele pegou aquele Mentiroso, o filme Mentiroso, e deu na cara que ele falou assim, não, eu tô fazendo uma versão brasileira do Mentiroso. Aí depois o cara veio com A Cara do Pai, velho, que tá na cara. A parada é dos anos 80, sei lá, é antes de Friends o negócio. Mas é muito jogar na cara da gente e falar assim, pô, vocês não conhecem nada de coisa... Vou trazer uma novidade, não sei. Não, eu não cheguei a assistir, mas eu imagino que seja o mesmo caso do Cabo Raymond fazendo o Reza a Lenda. O Mad Max brasileiro. Mas de falar, a chapa quente que ele faz também é razoavelmente bom, não, meu Deus. Mas é razoavelmente bom. Eu nem sei se passa ainda chapa quente. Mas o Se Puder Dirija é um filme legal, é um filme que... É com Leandro Hassum também. Eu vi alguns episódios, era engraçado mesmo. Pois é, como eu tava dizendo lá do Se Puder Dirige, né, que não é Globo. E é um filme interessante, ele não é que nem foi dito, e até alguns anos ainda era esse estereótipo, né, de que os filmes brasileiros bons são os de comédia. Mas assim, ele é um filme que ele não é... É um filme legal de se assistir, é bem centrado. É um filme bem... E é uma coisa que quando você assiste, acabou. Você tá assistindo, a história se desenvolve. O tempo do filme passa tão rápido que você olha assim, várias já passou, acho que é 1h30. Você olha assim, várias já passou 1h30. Eles conseguem passar o objetivo do filme assim, eles preenchem o tempo inteiro. E quando acaba o filme, você até nem acredita que passou aquele tempo todo. Ele é bem completo, eu achei legal isso. Eu não fui muito fã desse filme, não. Eu achei bem mais ou menos. Bem merda. Eu acho que é bem o que o Sandro falou, sabe? É um filme sessão da tarde, domingo da tarde, reunir a galera, a família depois do almoço pra assistir. Pegadinha da Lei Rouanet. E você não vai se arrepender de ter assistido esse filme. Não é um filme ruim. E tem filme de comédia que é ruim, velho. E por mais que tenha algumas cenas engraçadas, mas o filme é chato. Existe isso também. Inclusive os filmes do Leandro Hassum. O Augusto falou aí do aquele lá, como é que é? Até que a sorte nos separe. Até que a sorte nos separe. Porra, aquele eu achei igual, velho. Não, o primeiro eu achei legal. Mas os outros dois são iguais, velho. Isso aí. Aí os outros dois parece que eles fizeram só um remake. O mesmo filme é o mesmo filme, a mesma coisa. O cara fica milionário 3 vezes. O Candidato Honesto é interessante também.
Então, eu quero puxar um assunto aqui, que é os filmes brasileiros aí, agora que a gente já falou mal de Leandro Hassum e tal, falar os filmes que a gente recomenda, né? Acho que é legal pra um cast sobre filmes brasileiros, acho que é legal a gente falar um pouquinho dos filmes que a gente recomenda. Sim, Zé Augusto, se você até quiser começar indicando e tal, e poderia falar também disso aí, o que vocês acham que falta, assim, sabe? Às vezes poderia ser um pouco... Isso poderia melhorar, sabe? Só pra gente ter essa parte já indo pro encerramento aí. Pra ajudar, eu acho que poderia escolher, sei lá, pelo menos 2 filmes que indica pra ver e 2 filmes que indica você não ver. Pode ser também. Ó, eu, pra começar, eu quero indicar aqui um filme que, tipo assim, ele é de ator, é o caso que a gente falou, sabe? É ator global que tá nele, só que ele é um filme independente, então ele não chegou, assim, em vários circuitos mais comerciais. Mas é O Lobo Atrás da Porta, vocês conhecem? Conheço, eu já ouvi falar, mas não vi não. Então, eu acho ele bem interessante, sabe? É um filme que é de suspense, e ele conversa bastante com o gênero, sabe? Sem puxar para aquele suspense clássico americano, coisa assim. O filme ele é meio... se não me engano, o diretor, ele tava num lugar, sabe? Viu um jornal antigo, começou a ler uma notícia e falou, opa, isso daqui daria um filme, sabe? Eu não lembro direito da sinopse dele, faz bastante tempo que eu assisti até. Então, o filme, ele é bem estilo suspense policial, até porque ele se trata de uma investigação, sabe? Ele já começa, se não me engano, acho que na delegacia, e com 3 pessoas que vão dar o depoimento sobre o caso de uma menina desaparecida. E daí, durante o filme, você vai vendo, sabe, os interesses que cada um dos personagens tem nesse caso, sabe? Tudo que passou sobre ele, e sem ficar aquela coisa repetitiva, sabe? De tipo assim, vamos ver a história de um, vamos ver a história de outro, e vamos ver a história de outro depois. Não é assim. O filme, ele consegue fazer aquele negócio que a gente falou no Matador, sabe? Que é construir bem a narrativa dele. E tipo assim, é um filme fácil, é um filme, tipo assim, eu considero ele como entretenimento. E agora, outro filme que eu recomendo, só que esse é um pouquinho mais denso e um pouquinho mais levado pra crítica social, que é o Quanto Vale ou É Por Quilo, que o filme ele vai tecendo vários comentários, e isso ele fazendo análises de situações, tanto do mundo moderno quanto do tempo da escravidão, sabe? Ele coloca várias, vamos dizer assim, esquetes até, e isso ele vai explorando, sabe, diversos temas, como financiamento público, e volta na era da escravidão, e essas coisas, e eu acho que ele é um filme bem interessante. Os outros filmes que eu vou recomendar não vão ser filmes de tipo assim, não assista, é uma merda. Eu só vou falar que, tipo assim, eu assisti, eu não curti muito, mas você que tá ouvindo aí pode assistir e gostar pra caramba, sabe? Um deles é o recente Quando Eu Era Vivo. Quando Eu Era Vivo se não me engano, é uma adaptação de um livro do Lourenço Mutarelli, e é um filme de suspense, sabe? Também, mas só que esse já é mais levado pro suspense quase sobrenatural. Ele vai ganhando esse tom sobrenatural lá pro finalzinho. E tipo assim, é sobre um cara que ele vai morar acontece algumas merdas na vida dele, que ele tem que voltar a morar com o pai, e nisso ele vai redescobrindo coisas da infância dele, que ele vai vendo, opa, peraí, a minha infância parece que não foi tão simples assim, sabe? Parece que teve um negócio cabuloso. O filme, ele é bom, só que uma coisa me incomodou nele, e isso vocês podem me julgar, que o motivo que eu não gostei é Sandy. A Sandy tá nesse filme. Nossa. E o pior, uma hora ela acaba cantando. E, tipo assim, sabe? Isso eu imaginei. Porra, colocaram uma música nesse filme. Será que é porque tem a Sandy aqui? Eu não li o livro, sabe? Então eu imagino, porra, sabe? A Sandy falou, vamos fazer o filme aí. Opa, topo, super, sabe? E tipo assim, mas tem que ter uma música, porque eu tenho que cantar. Eu não sei como. Mas isso já tinha acontecido, Noviço Rebelde. Sim. Ainda tinha o Júnior ainda. Era a Márcia Júnior de Quebra.
E tem outro que eu vou recomendar, só que esse é já pra parte mais cabeça, mais pra parte cult, assim, mais pra parte apreciador de vinho, que é o Cronicamente Inviável. Esse filme, ele também tem a cotinha de atores globais, e se não me engano tem o Lázaro Ramos, ele tem o Dan Stubart nele. Ele é um filme bem pesado e eu acho que eu posso até usar a palavra indigerível, sabe? Só que ele também, como a maioria do cinema brasileiro, sabe? Ele também tece bastante críticas. E eu não sei se tipo assim, isso é um negócio bom ou ruim do filme brasileiro em si, sabe? Você vê filme brasileiro se valendo muito em cima de crítica social. E tipo assim, às vezes eu paro e eu penso, não, é importante a gente ver? Mas tipo assim, a gente não precisa se reduzir a isso, sabe? Querendo ou não, a gente falou bastante aqui do Matador. O Matador, ele consegue fazer crítica social sem ter esse foco, sabe? Ele conta a historinha dele lá, mas ele, tipo assim, eles têm a crítica, mas ele não fica jogando na sua cara, sabe? O Cronicamente Inviável, ele já é um caso que eu acho bastante complicado, porque a crítica dele tá num nível que se você não entender direito, você provavelmente vai pensar, cara, quem fez esse filme é muito babaca, sabe? E tem outros também que eu não comentei aqui, mas eu acho que é legal até a gente conversar bastante sobre eles, que é esses que acabou que a gente comentou mais ano passado, sabe? Que é o Aquarius, que é o Que Horas Ela Volta, que esses eu também recomendo, sabe? Pra assistir. Isso sem falar também, né, nos clássicos que tem o Cidade de Deus, o Central do Brasil. Acho que Alto da Compadecida a gente não precisa nem falar aqui. Dispensa a prestação. O Alto da Compadecida não precisa falar. Dois que recomendo e dois que não recomendo. Pois é, o Alto da Compadecida não precisa nem ser citado. Ele já fala por si só. Mas assim, a gente vê muito, mesmo a questão do padrão Globo, mas se a gente for ver, se não fosse também a Globo, também a gente meio que ficava fora, né, do cinema nacional. Também tem esse outro lado da história. E o que é legal, assim, pelo menos coisas que não foram feitas por eles, eu conheço algumas que eu comecei a assistir há pouco tempo, justamente vendo tanto o Sesc, né, ou agora no YouTube, que eu vejo muito, procuro coisas. Tem até os vídeos do Pipocando, eles têm também os melhores filmes nacionais que não são da Globo. E um deles é esse, foi citado aí, do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele é bem legal, só não gostei da forma como eles, assim, do que eles expressam lá o questão da opção sexual do rapaz. É que eu não gostei da forma como eles mostraram isso, mas o filme ele é bom. Você tem aí os dois que você quer indicar? Até tanto filme, mas o outro também, que também é um clássico já do cinema nacional, que é o Lisbelo Prisioneiro, que por muitos anos muito bom foi uma maior bilheteria. E sei lá, tanta coisa. É, muito filme. Eu fui dar uma corrida aqui pra ver se eu selecionava dois, porque de bairro eu não tinha preparado, né? Então, agora que eu tô vendo também, tá vindo na minha cabeça, cara, um monte de filme tipo assim, putz, cara, eu poderia ter citado esse, sabe? Pois é. Agora tem uma coisa também dentro da evolução do cinema nacional, que eu assisti um filme esses dias, a gente também... Acho que todos nós passamos por isso na infância de filmes dos Trapalhões, né? E aí nos últimos anos o Renato Aragão começou a produzir filmes só. Até na época, em entrevistas, né? Que foi dito que existiam duas empresas, né? A dele e a dos outros três. E aí ele tem filmes solos e ele tem filme com o nome Trapalhões e tem filmes que é dele. E um desses filmes que é dele que eu assisti, não sei se você já ouviu falar, escapou o nome aqui, mas o Andarilho Trapalhão, uma coisa assim. Eu assisti ele na Globo e ele não é um dos filmes que foi tão anunciado. Assim, nem tem aqui na filmografia dele. Trapalhão em Olhos Azul, Onde Trapalhão, Cupido, de PC Criança, Caçador de Tesouro, Cavaleiro da Princesa, Guerreiro Ninja, Simone. Nossa, você falou do Didi aí, eu lembrei agora, a gente não citou os filmes da Xuxa, né? Ela tem vários, Eu ia citar esses aí pra não ver. Filmes pra não ver. Essa aí, minhas indicações pra não ver qualquer filme. E no Wikipedia, como eu tô dizendo, é um filme dele que não é tão conhecido, no Wikipedia não tem um filme. Qual? Eu não lembro o nome.
É um que assim, ele era andarilho, e aí ele tinha um cachorro. Ah, eu sei qual que é esse. É um que ele vai fazer o caminho de Santiago, na Espanha. Isso, esse filme ele é interessante porque ele não é de comédia. Sim, eu acho que eu vi esse filme. No final ele até separa do cachorro. Ele Não, o cachorro morre. na estrada. O cachorro morre. Tá. Aí a promessa é justamente o cachorro morre no começo do filme logo, que ele só tinha esse cachorro. Aí na hora quando ele acha um dinheiro lá, e aí ele disse que ia levar o dinheiro para a igreja de São Tiago, que era para que eles tinham um hospital lá que ajudava as crianças, uma coisa assim. E aí ele queria... Só que antes dele deixar o dinheiro, ele queria fazer a travessia. E é um filme que ele não é de comédia. Tem umas partes lá engraçadas, mas o filme, de fato, ele não é um filme de comédia, ele é um drama. É Didi e o Segredo dos Anjos. É tanto que ele nem tem como assinado como Os Trapalhões, é um filme dele mesmo. Tem o Dedé no filme, mas o Dedé é só pontinha. Esse filme lembra um filme também de um cara que era muito apegado com o jumento dele. O jumento dele fica doente e ele faz uma promessa. É isso aí, o Pagador de Promessa. Também mais ou menos comédia, mas é um filmezinho razoavelmente bom pra você ver. Tem uma coisa aí sobre o Pagador de Promessa, né, que ele concorreu ao Oscar. Eu achei um filme bom, não é um filme óbvio, mas é um filme bom. Eu sou mais fã do Geração, então esses filmes não me enchem muitos olhos. Porque o Pagador de Promessa ele foi inspirado no livro, né? Nos anos 60 fizeram o filme, que foi concorrido no 62, concorreu ao Oscar, e a Globo refez o filme depois. Fez em forma de série e depois lançou um filme, uma coisa assim. Mas ele foi refeito pela Globo. Porque a história é uma história bem interessante, né? O cara só se ferra, mas mas a promessa que ele fez ali, se ele não sofresse, o objetivo dele era sofrer, né? O filme dá a entender isso, tipo, não vale a pena você pagar a promessa, porque o cara só se ferrou. Mas, igual eu falei, eu sou muito fã minhas indicações, eu sou muito fã do gênero ação. Um filme brasileiro que me surpreendeu, assim, que foi o primeiro filme brasileiro que eu vi, falei, nossa, talvez o filme brasileiro, o cinema nacional tenha jeito. Foi Dois Coelhos, que a história dos Dois Coelhos tem um tempo já que eu vi, não lembro tão bem, mas eu lembro que parece com o 13º Distrito, assim, a história mais ou menos. Parkour? Os caras fazem muito parkour também no filme. Também faz como todo filme brasileiro, igual falou, faz várias críticas sociais, da classe mais baixa. Eu gostei do filme pela ação. Eu vi que o Brasil consegue fazer um filme de ação razoavelmente bom. E tem uma história muito envolvente, envolve todo um clima de traição. É um filme muito, muito interessante. Um outro filme, eu ia falar o Alto da Compadecida, mas como vocês já cortaram e falaram que não podia falar o Alto da Compadecida. Não, o Alto da Compadecida ele se indica, não precisa nem a gente falar. Se a pessoa quer falar de filme nacional e não viu o Alto da Compadecida, não pode falar de filme nacional. Não pode nem sentar pra falar. Não pode nem ser considerado um brasileiro, né? Uma coisa que eu vou falar que eu nem sei se chega a ser um crime o que eu vou falar, mas não chega a ficar do lado, mas chega bem perto do Alto da Compadecida, O Homem que Enganou o Diabo. Desafiou. Que desafiou o diabo. Esse filme... São duas relíquias do cinema nacional, né? Cara, esse filme eu fui ver sem expectativa nenhuma, assim. Tava passando na televisão e eu fui ver, foi até razoavelmente pouco tempo. Tem uns 2 anos que eu vi esse filme. Provavelmente de madrugada, né? Isso aí. É um filme que não é filme de sessão da tarde. Não, justamente. E eu peguei ele pela metade. Eu falei, nossa, esse filme é muito bom. Aí eu fui, pesquisei na internet, comecei a ver do começo. Conta uma história tem um tom de comédia, um pouco de ação e vai um pouco na... Tem toda uma reviravolta na história, né? Isso aí. Porque o cara não Zé Ninguém, de repente era o cara mais temido aí do sertão. E é uma história muito... envolve um pouco de sobrenatural, sei lá. Parece conto do Nordeste. A história resume isso. Parece muito os contos de Nordeste, assim, que as vozes lá contam pra gente. É muito, muito maneiro. Pode ver que os filmes que se passam no Nordeste sempre chamam a atenção, né? O Alto da Compadecida, o Lisbelo Prisioneiro, o Homem que Desafiou o Diabo, o Shaolin do Sertão agora, o Guerra de Canudos. Todos esses filmes que acontecem
pra esses lados aqui, é sempre... Eu acho que não sei se é porque a cultura daí tem... O modo de contar a história é diferente. Não sei, mas realmente a temática dos filmes são muito interessantes quando é daí. No próprio Central do Brasil, uma parte dele se passa na Paraíba, né? Mas no Pernambuco. Não lembro. Eu não lembro. É que aí quando ela vai atrás lá de deixar a carta lá. É, porque ela vai pro Nordeste. Mas eu acho que é no Pernambuco que ela vai. É até clichê, né? A maioria dos filmes do Nordeste é pernambucano. Pelo menos os da Globo, né? O Nordeste, uma Bahia tão grande. Tem Opaió. Opaió, é. E tem um outro também que. O Orfeu também é um filme bem interessante. Acredita que eu nunca vi o Opaió? Que isso, velho. Vai assistir, velho. Não vai nem dormir, não. Vai assistir. É obrigação. Agora são 1h da manhã, horário de Brasília. Vai assistir ao Paió, pelo amor de Deus. Fora que ele já passou várias vezes na Globo, né? Ele é uma história bem interessante também. Ele tem uma reviravolta também bem... É porque, se eu não me engano, esse filme ele é o pré da série, né? Aquela série que tem é depois do filme, né? Assim, o que acontece na série é... Não, mas não vá pela série, não assista a série. Assim, a série é engraçada, mas assista o filme. O filme... O Orfeu, não sei se vocês se lembram, é aquele filme que é com o Tony Garrido, que eu acho que ele é do 99, 2000, uma coisa assim. Ele também é um filme, e ele se passa na Bahia também, é um filme bem interessante. E não recomenda aí, Paulo? Xuxa. Não recomendar. Qualquer filme com a Xuxa, qualquer filme com o Didi, não vejam. Qualquer um não, né? Não, Trapalhões. O Noviço Rebelde pra trás é bom. O Noviço Rebelde eu acho que é o último filme dele bom, e depois começa a dar uma caída. E o pior é que tem filme que eles fazem pior. Eles têm se eu não me engano, é a Xuxa e o Didi. Tem alguns Trapalhões. Tem vários com a Xuxa. A Xuxa e o Didi. Nossa, é muito ruim, cara, é muito ruim. Não tem como mas ver. Você não recomenda nem o Amor Estranho Amor? Esse eu não vou olhar. Não assistam. Eu sei que filme é esse. É um dos primeiros da Xuxa. Esse filme tem uma cena famosa. Muito famosa. Eu já assisti alguns trechos. Não vem um caso. Aí eu queria a gente falou de toda uma trajetória e a gente falou da Netflix, a gente falou da Globo, né? Que a Globo, se a gente for olhar, é final dos anos 80 pra cá. E a gente não falou antes disso. Vocês chegaram a ver alguma coisa antes disso? Então, o filme de antes disso, que eu acho que é um dos clássicos, né, que tem daqui, é aquele Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu acho que de mais antigo eu só assisti esse. Deus e o Diabo na Terra do Sol? Isso. Eu já ouvi falar, mas não assisti. É um filme também sobre cangaço, sabe? Que o personagem dele é como se fosse quase que um lampião, sabe? Que se não me engano, acho que é... O nome não é estranho. Acho que é Antônio das Mortes o nome dele, sabe? Que ele é como se fosse um lampião e o filme se trata sobre quase que um episódio perto do fim da vida dele e ele conversando com o padre, sabe? O padre tá fazendo uma odisseia, alguma coisa assim. É interessante. Tipo assim, desse filme é que tem aquela cena lá que... Isso é spoiler, mas cara, spoiler de filme de 40 anos, foda-se. Não, a regra do spoiler... você tava aqui no dia da regra, né, Zé Augusto? Tava? Qual que é? A regra do spoiler é o seguinte: qualquer coisa que tenha mais de 4 anos tá liberado. Porra, então esse daí, ó. Esse 40, né? Esse filme é aquele que tem aquela cena que, tipo assim, o personagem ele leva um tiro e daí ele dá 3 voltas, tipo assim, 3 voltas em torno de si mesmo, sabe? 360 graus. Ele fala uma frase e daí morre. Ele tem essa cena. É tipo o João Grilo morrendo? Aí é que tá, o João Grilo, ele tem um negócio cômico. Quando eu assisti o Deus e o Diabo na Terra do Sol, tipo assim, eu não entendi, sabe? Tipo assim, isso daqui é arte ou é só ruim, sabe? A gente tem que dar o desconto pela época, né? Mas, então, sim, pela época, tá, deixa eu até ver de que ano que é. Se é 40 anos, é 70 e alguma coisa, né? 64, então é 50 anos. Tem umas coisas que eu anotei que é interessante que vá pro programa, que é assim, acho que quem conhece o cinema sabe, né, que ele foi criado em 1895 e no Brasil
trouxeram, os primeiros cinemas começaram em 1896. E aí, 2 anos depois, saiu um suposto primeiro filme brasileiro, chamado Uma Vista da Baía de Guanabara, que o cara filmou lá a Bahia e fala alguns poemas, mas aí a briga é porque ninguém nunca assistiu esse filme, ele nunca foi exibido em lugar nenhum. O cara só o cara chegou e eu fiz o filme, mas ninguém nunca viu. Aí o que é considerado o primeiro filme brasileiro foi lançado em 1914, O Crime dos Banhados. E aí o nome de filme antigamente também era bem estranho, né? Retratavam uma chacina que teve de uma família. Até eu vi sobre esse filme no Pipocando também. E aí eles falam, né, que o brasileiro gosta de ver a desgraça. E assim, né? Então quer dizer, de 1914 pra cá, né? Que a gente já tem aí 103 anos, né? Então aconteceu muita coisa. E aí, uma coisa interessante também é que em 1949 foi criada a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, e ela ainda sobreviveu até 1954, que era considerada a Hollywood brasileiro, né? Que aí eles iriam investir pesado em questão de cinema, e eles falharam justamente pela parte financeira da coisa. Mas aí o primeiro filme lançado por eles chama-se Caiçara, que foi em 1950, e o Cangaceiro foi lançado em 53, e o Cangaceiro ele ganhou Cannes. E aí também... de calçada também é informação. Aqui é cultura. E aí a gente não pode deixar de falar, já que é uma dúvida que todo mundo deve ter, né? E o Oscar, né? E o Oscar... O Oscar se aposentou. Não sei se vocês já ouviram falar num filme chamado Brasil, o filme. Eu já ouvi falar, mas só que não é brasileiro. Ele não né? é brasileiro, o nome do filme é Brasil, o filme. Mas assim, tem uma música chamada Rio de Janeiro, do Ari Barroso, que era a trilha desse filme, e ela concorreu à melhor canção em 1944. A obra, o filme em si não é brasileiro, mas o artista e a música né? Aí eles consideram. E o Carlinhos Brau concorreu 2 vezes no Oscar. Só sabia pelo Rio. E teve também o Diário de Motocicleta. Só que aí o Diário de Motocicleta, a letra é dele, mas quem canta é outra pessoa, parece. Entendi. Esse filme é da hora. Conta a história do Che Guevara, né? E a música ganhou o Oscar de melhor canção, né? O Rio é dele também, a música. E aí o Hector Babenco, no 85, ganhou o prêmio de melhor diretor pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha. E depois ele levou essa estatueta aí do Oscar. Mas assim, o filme também não é brasileiro. Aí os produção nacional mesmo, né? Teve o Pagador de Promessa, que eu já disse, né? No 62. O Quatrilho no 95. O Que Isso Companheiro no 97. E o Central do Brasil no 98. O Central do Brasil, ele concorrendo como o melhor filme estrangeiro, né? Ainda tem essa questão aí do que eles chamam até de discriminação com quem não é dos Estados Unidos, né? Que é essa categoria de filme estrangeiro. E aí a Fernanda Montenegro ainda concorreu como melhor atriz. E aí tem também no 2010 o documentário Lixo Extraordinário, e em 2015 Sal da Terra, que são produções, são documentários também que concorreram ao Oscar. E aí no 2002 tem um curta também de animação Gone Nut, do Carlos Saldanha, que é tipo uma prévia do filme A Era do Gelo, que também foi dirigido pelo Carlos Saldanha. E aí também tem um curta também, que é em filme, né, não é animação, que é uma história de futebol, que também concorreu ao Oscar em 98, que conta a história de como surgiu lá o apelido do Pelé. E aí no 1960 tem o filme Orfeu Negro, que ganhou o prêmio de melhor filme, não foi nem o filme estrangeiro, foi o melhor filme mesmo. E aí o filme era uma coprodução entre o Brasil, a França e a Itália, e o diretor do filme ele era francês, então a academia considera que o filme era francês pelo fato do diretor ser francês. Aí ainda durou foi anos essa briga, mas deixar pra lá. E aí tem a menção honrosa ao Cidade de Deus, que é o filme brasileiro mais assistido no mundo, que ele ganhou diversos prêmios, principalmente em Cannes. E aí ele ganhou em Cannes melhor edição, melhor fotografia, melhor roteiro e melhor direção. E aí lá do... Foi merecido. Era um filme que poderia ter ido pro Oscar, é um filme muito bom também, assim, é um drama bem... e é um filme bem feito, assim. Então, galera, sem querer cortar ninguém,
Mas eu vou ter que cortar muita coisa nesse episódio. Mas então eu vou começar a Corta cortar as tossidas. Deixa eu só deixar, porque eu tinha separado aqui e eu não indiquei. Aí deixa eu só indicar aqui os meus 2 filmes. Que é o primeiro, é que eu citei o Júlio Andrade. E um filme dele que eu queria indicar é o Entrando Numa Roubada. Que é um road movie, ele é bem simples, assim, não tem muita coisa. Mas é um filme bem feito, sabe? Bem fechadinho, bem feito. E vale a pena assistir. O Paulo que falou que gosta de filme de ação. É um filme de ação brasileiro e é bom. E um que é fenomenal é Tempos de Paz, com Tony Ramos e Don Stuba. É um filme de 2009, que o filme inteiro ele é uma adaptação de uma peça de teatro, e é o filme inteiro os 2 personagens dentro de uma sala. O Dan Stuba é um imigrante polonês e o Tony Ramos, um agente do exército que controlava a entrada de estrangeiros no país. E é no final da Segunda Guerra Mundial, se eu não estou enganado, é no final da Segunda Guerra Mundial, e o Dan Stuba está querendo entrar no Brasil, só que as diretrizes ainda são de tempos de guerra, ou seja, não é todo mundo que pode entrar. E o Tony Ramos propõe para ele, descobre, né, na entrevista ali que ele é um ator e tal, e propõe para ele, olha, o navio vai sair daqui a tantos minutos e você tem tantos minutos para me fazer chorar. Se você me fizer chorar, você fica no país, se não, você pega o navio e vai embora. E é um filme sensacional esse filme. Quem não assistiu, por favor, assiste. Muito bom. E que eu não indico qualquer filme do Leandro Hassum. Beleza? Quer que eu deixe uma dica? Ah, pode deixar. Pega esse áudio todinho e faz parte 1 e parte 2. Dá pra fazer. Porque eu queria completar uma coisa que ninguém falou aqui, da década de 70 e 80, Mazzaropi, nosso Charlie Chaplin. Mas, Mazzaropi. Mas, ô Sandro, vamos deixar Mazzaropi pra fazer um episódio só sobre o Mazzaropi, entendeu? Porque pode ser também. Dá um episódio excelente de Mazzaropi. Ele fez acho que 20 e tantos filmes, né? A história dele como incentivador até do cinema, produtor e tudo, ele não foi só um ator. E tem tem documentário sobre a vida do Mazzaropi que vale a pena assistir, que a gente pode se preparar bem pra fazer um episódio só do Mazzaropi. Ô galera, tem a ver com o Mazzaropi. Vamos pros recadinhos aqui, pode ser? Quem quer começar aí, deixar um recado, alguma última indicação de alguma coisinha e um alô aí pros ouvintes? Só pra gente fazer aquela saideira lá. Agradecer mais um programa bem sucedido, bem rendoso também, um assunto aí que rendeu muito. É aquilo, né? Vamos procurar, não só além das grandes produções, né? Eu deixo até esse conselho, a gente não pensar só nas grandes produções, mas também nas pequenas, Talvez na sua cidade tenha alguém que produza filme e você nem sabe. Eu digo isso porque aqui tem muitos. E se você também tem esse desejo de fazer algum filme, eu pensava que o caminho era mais complicado, mas eu vi aí num evento com pessoas que já trabalham, né, nessa área cinematográfica, que eles dizem que tem as complicações, mas não é o fim do mundo como todo mundo pensa que é. Então, tem além das leis federais, tem umas leis estaduais também em alguns estados que ajudam também as pessoas a produzirem o material. Aí se você que está ouvindo tem esse desejo de fazer alguma coisa, tem uma ideia bacana, procura com a Secretaria de Cultura do seu município, do seu estado. Talvez até você consiga sem precisar porque todo mundo só se lembra da Lei Rouanet pelo fato dela ser abrangente, né, ou grande, mas existe também essas leis paralelas que também ajudam. E é isso aí, vamos assistir mais filme brasileiro,
a gente falou assim da questão do padrão Globo, mas tem muita coisa boa feita pela Globo, é mais aquela velha perseguição, né, que todo mundo tem. E é isso aí. Agradecer a geral ter escutado a gente até o final. Aguentou aí. Ouvindo a gente falar essas besteiras. Se não concordam ou acham que a gente tem que falar alguma coisa, manda mensagem lá no e-mail, manda mensagem no Twitter. Comentário no blog também, se estiver ouvindo pelo blog. Nosso blog, acabei de descobrir que a gente tem uma página no Twitter também. Pode mandar lá também. Eu acho que tudo é papo de calçada de qualquer jeito. Vou dar trabalho para o nosso editor, o gerente vai estar tudo no post. Eu também. Assim como eu falei da questão da produção de filmes, eu tenho esse desejo de fazer um filme, de dirigir, né, escrever e dirigir, e eu já produzi um filme. Você vê como, é porque não foi uma ideia minha, aí não esnobando, né, também o trabalho lá do meu colega, mas é um documentário. A gente fazia lá, por exemplo, no edital lá que a gente foi participar, o filme tinha que ter 15 minutos, e a gente tinha 8 horas de material. E aí o link do filme, ele vai estar também na descrição, que é um documentário chamado Mototáxi. É a minha contribuição aí pro cinema nacional, né? A gente não foi pro Gramado não, mas ainda passou nos 2 festivais. E foi legal pro primeiro trabalho. Vai lá, Zé Augusto, pode falar. Não, eu só gostaria de agradecer aí a quem tá ouvindo, a essas belas pessoas que me deram a oportunidade também de estar aqui, e pedir desculpa pelas diversas interrupções e pelo trabalho que eu vou dar na edição, mas enfim. O meu recado é só para o pessoal aí que não conhece, né, o nosso trabalho, tá? Às vezes até tá pela rádio aí, escutando a gente pela rádio Brasil Connect. Nós temos um blog, o papo de calçada podcast.blogspot.com. Lá tá sempre saindo os episódios. Praticamente por volta da quinta-feira a gente tá lançando. Se atrasar, no máximo na sexta-feira, tem episódio novo semanal. Nós temos a página no Facebook, né? Só para reforçar o que o Paulo falou. A página no Facebook é Papo Calçada. O Twitter também é Papo Calçada. @Papo Calçada, e o nosso e-mail é papocalçada@gmail.com. Quem ouviu a gente por qualquer lugar que seja, manda um recadinho, manda um comentário lá, qualquer coisa, falando assim, ouvi vocês, ouvi tal episódio, tô gostando, não tô gostando, para de falar bobeira, me convida, pra gente ter um feedback de quem tá ouvindo, de que região. Estamos tendo uma recepção muito boa aí no Facebook, sempre tá chegando gente lá, curtindo a página. Talvez esteja curtindo por engano, não sei. O cara, né, como já foi dito aqui, tem uma pizzaria, Papo de Calçada, que tem mais curtida que a gente. Então, às vezes a pessoa vai atrás da pizzaria e chega na gente. E se você for na pizzaria Papo de Calçada, recomende a eles que toquem o podcast Papo de Calçada. Já que a gente tá dando aí seguidor pro cara. Mas recomenda pro motoboy quando for entregar as pizzas e ouvindo o podcast. Também recomende pra quem você conhece aí que gosta de podcast, passa o nosso pra frente, twitta lá, @papo de calçada, sei lá, qualquer coisa e bora lá pra frente. Toda semana tamo aí com novos assuntos interessantes. Sugestão de pauta também estamos aceitando. Apesar que todo podcast que a gente grava, a gente surge umas 3 pautas aqui na conversa. No meio da conversa aparece um monte de pautas. Mas é isso aí, o Paulo caiu aqui nos segundos finais, mas valeu, galera. Pegando o espaço dele aí, agradecer todos, né, que estão ouvindo, tanto diretamente do nosso canal no blog, quanto da rádio. Na rádio lá também, se você estiver ouvindo pela rádio, no site da Brasil Connect tem lá um espaço com todos os
podcasts participantes da programação, aí vai ter o nosso lá também. Tem todos esses endereços do Twitter, do Facebook, do blog. E acessem Debatec também para saber aí ficar por dentro das novidades tecnológicas. Debatec é entre os 30 melhores blogs de tecnologia do país já. É mesmo? Já tá entre os 30? Eu consegui chegar nos 30. Uau, Eita, pode pô. crer. Maneiro. Sucesso até em Portugal agora. Pois é, galera. Legal, e isso aí. Até semana que vem, então. Pode crer? Um abraço aí para todo mundo. Valeu, então.